Olá, meu nome é Cíntia Portela Cavalheiro, sou psicóloga e trabalho na Prevent Senior há 12 anos. Hoje estou aqui para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram sobre saúde mental por meio das redes sociais. Vamos lá? Como amenizar o sentimento do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio, que atinge muito aos pais e aos avós quando os filhos ou netos se mudam e ficam aquele sentimento de vazio físico e emocional. Podemos amenizar essa síndrome pensando em dedicar o tempo que antes era focado neste cuidado com o outro, a si mesmo. Sentir muita tristeza é sinal de depressão? A tristeza por si só é um sentimento que todos sentem, podendo ele ser por um curto período de tempo ou uma situação pontual. A depressão não seria somente uma tristeza, e sim um conjunto de sintomas. Um ponto importante a se observar é quando essa tristeza permanece por um período maior e a pessoa fica incapacitada de exercer suas atividades diárias. Sugiro então, neste caso, ser avaliado por um profissional, sendo ele um psicólogo ou um psiquiatra. Quanto tempo pode durar o sofrimento pela perda de alguém? O luto não tem um tempo determinado. Ele pode variar de pessoa para pessoa, onde cada um tem o seu tempo de transformar a dor em saudade e ressignificar a própria vida. Como lidar com o medo, principalmente quando isso te impede de sair na rua? Uma das formas de lidar com o medo seria pelo enfrentamento. Primeiramente, temos que entender onde pode ter sido originado este medo. Sugiro iniciar este enfrentamento um passo por vez, respeitando os seus próprios limites. Neste caso específico, que o medo impede de sair à rua, podemos iniciar com uma saída até a porta, uma volta ao quarteirão, depois uma ida ao supermercado e assim aos poucos restabelecer a sua confiança. Qual é a melhor forma para lidar com mudanças, como a idade e o afastamento de amigos? Eu entendo que esta pessoa esteja falando sobre as fases que passamos, mais especificamente na terceira idade, onde naturalmente existe uma diminuição de contato social e das limitações da parte física. Nesta fase, muitos se aposentam, param de trabalhar e se deparam com questões ligadas à solidão, ao envelhecimento e às possibilidades de perdas e finitude. A melhor forma para lidar seria em busca de algo para si. Estar disposto a aprender coisas novas, ressignificar, de buscar novos hobbies e objetivos e aqueles que talvez ficaram lá no passado. Lembra aquele desejo antigo de tocar um instrumento musical? Podemos fazer. O que pode significar palpitações e coração acelerado? Neste caso, depende. Esses sintomas podem estar ligados a uma questão física ou uma questão emocional. Sintomas físicos podem estar ligados a uma crise de ansiedade, tais como a uma soma de tontura, suor frio, tremores e falta de ar. E a falta de atenção? Não consigo começar algo e terminar. O que posso fazer? Depende. A falta de atenção pode estar ligada a fatores físicos, mas também a emocionais. Percebemos que a falta de atenção e de foco está muitas vezes associado a uma ansiedade ou uma preocupação. O que podemos fazer para amenizar seria criar estratégias, como ter uma lista de tarefas, anotar o passo a passo do que precisa ser feito, focando em uma coisa por vez. Como sair da procrastinação e ter energia para fazer as coisas? A procrastinação é aquele ato que acontece com todos, o deixar para depois. Com isso, a pessoa acaba adquirindo uma resistência para realizar uma atividade e sempre encontra desculpas para realizá-la, se tornando maior do que realmente deveria. Para sair dessa situação, é preciso entender o que torna essa atividade dificultosa. Enfrentar, pedir ajuda quando necessário e conforme você conseguir ver que essa tarefa está sendo cumprida, você ficará mais motivado, deixando de ser um peso e tornar-se um motivo para concluir a tarefa. O estresse pode me prejudicar? Como posso evitá-lo ou amenizá-lo? Sim, o estresse afeta a nossa parte física e emocional. Primeiramente, temos que identificar qual é a situação que te gera o estresse. Ver se você está potencializando essa situação. A partir da sua autoanálise, você mesmo pode promover algumas mudanças. Mas existem situações que são inevitáveis, como o trânsito ou as condições financeiras, que são naturais em alguns momentos. Saber como posso compensar e como tornar a vida melhor e mais prazerosa. Quais são os principais sintomas de ansiedade e como posso evitá-la
ou amenizá-la? Ela pode ter relação genética ou desencadear outras doenças? A ansiedade se caracteriza por uma preocupação relacionada a um evento futuro. O ansioso geralmente sofre por antecipação e, dependendo do grau de ansiedade, pode gerar sintomas físicos, levando a uma crise de ansiedade. Quando se chega ao ápice da ansiedade, caracteriza-se como uma síndrome do pânico. Não tem relação genética. E sim, pode gerar outras doenças, mas varia de caso a caso. Quais são os principais sintomas da depressão e como posso evitá-la ou amenizá-la? Uma pessoa depressiva pode acabar sofrendo com outras doenças crônicas? A depressão é um conjunto de sintomas e os mais comuns são tristeza, apatia, falta de apetite, perda ou excesso de sono, falta de sentido na vida e desesperança. Em casos moderados a graves, algumas pessoas podem ter pensamentos de morte ou ideação suicida. Para amenizar, temos que promover o autoconhecimento, entender o que te levou a esta desmotivação e a falta de expectativas perante a vida. A partir disso, é muito importante buscar uma ajuda profissional, tanto psicológica como psiquiátrica. Existe um tabu sobre o uso de remédios e procura de terapia. O que tem a dizer sobre isso? Ainda temos sim um tabu referente à busca do profissional da saúde mental, como psicólogo ou psiquiatra, mas que está sendo desmistificado. No momento em que vivemos pós-pandemia, ficou mais evidente quando é necessário cuidarmos da nossa saúde mental em um todo, podendo ser necessário ou não o uso do medicamento. É possível um tratamento sem o uso de medicação? Sim, porém isso vai depender de caso a caso. Habitualmente, casos leves podem melhorar com tratamento não medicamentoso, por exemplo, fazendo uma atividade física, psicoterapia, meditação. O tratamento medicamentoso deve ser indicado por um médico. Na minha prática clínica, já recebi casos em que a terapia foi suficiente, e em outros foi necessário o uso da medicação. É necessário encaminhamento médico para fazer terapia? Sim, no convênio médico, por orientação da ANS, é obrigatório ter o pedido médico. Não necessariamente ser do médico psiquiatra, mas do médico que acompanha o paciente. Quais são as principais dicas de cuidado com a saúde mental? A principal dica é o autocuidado, embasado em uma tríade: mente, corpo e espiritualidade. Atividade física, alimentação adequada e uma boa qualidade de sono. Socialização, busca de novos conhecimentos, atividades prazerosas e um bom relacionamento familiar e amoroso. Buscar se fortalecer na sua espiritualidade dentro da sua crença. Quais são os serviços disponibilizados pela Prevent Senior para cuidados com a saúde mental dos beneficiários? A Prevent Senior oferece diferentes serviços para cuidados com a saúde mental dos nossos beneficiários, como psicoterapia, live de meditação, programa Vencer Ativo, que oferece atividade física online, além de consultas com psiquiatra, geriatra e clínico geral. E aí, gostou? Fique de olho nas nossas redes sociais e acesse o nosso blog www.preventsenior.com.br/blog. Valeu e até a próxima!